Fala galera do Cola Aqui, professor Diego na área, bem-vindos ao canal Cola Aqui. E no episódio de hoje, cola nessa curiosidade, a história dos impostos. Mas primeiro, deixe o seu like e se inscreva no canal, antes que algum cobrador de impostos ou aluguéis faça isso antes de você. Bom, galera, desde que passamos a viver em sociedade, nós temos a desconfortável companhia dos impostos. Morou, pagou. Foi só começar a viver em sociedade complexas com divisões sociais que já vieram uns espertinhos para cobrar os impostos. Mas como exatamente esse esquema todo começou, professor? Ricos cobrando dos pobres? Exatamente. Ainda nas primeiras sociedades da história, como na Suméria e no Egito, os impostos ainda eram cobrados em espécie. Sim, antes de ter inventado o dinheiro, as elites tinham que se virar e aceitar e receber os tributos em forma de alimentos, peles de animais ou mesmo em tempo de trabalho que se colocava para o Estado. Pague como puder. Mas os ricos, obviamente, também pagavam, é claro. Os senhores das primeiras sociedades aceitavam de pedras preciosas até escravos como forma de tributos dos seus suzeranos e vassalos. Não escapava ninguém, nem ricos nem pobres. Mas conforme as civilizações foram evoluindo, as formas de cobrar impostos foram ficando mais sofisticadas também. Por exemplo, na Roma Antiga, onde se inventou o censo, forma de contabilizar a população de um reino. Não só para saber quantos povos viviam em um império, mas também quanto cada província de Roma deveria pagar em tributos para o império. Não é brincadeira não. Voltando ao início, já na pré-história, no início do nosso sedentarismo e nas primeiras aglomerações e vilas, alguns historiadores acreditam que já havia uma forma de cobrar tributos, principalmente das tribos vencidas que deveriam pagar tributos às tribos vencedoras, sejam escravos ou riqueza qualquer. Já era o início da escravidão. Conhecendo a ganância humana, isso não é muito estranho. Do Egito vem o registro mais antigo de coleta de impostos na história humana. Os primeiros faraós adoravam desfilar por suas cidades recolhendo tributos e fazendo seus escribas colocarem em seus históricos quanto haviam recebido de sua população, enriquecendo os faraós. Os gregos pagavam poucos impostos comparados aos egípcios, por exemplo, mas em tempos de guerra, as cidades-estados cobravam impostos sobre as grandes fortunas. Quem diria, hein, Brasil? Impostos sobre vendas de vinho e casas também eram cobrados em algumas cidades gregas. A Grécia era bem tranquila quanto a impostos. Em Roma, como já vimos antes, os impostos eram organizados por províncias, graças ao censo. Tinha um funcionário romano responsável por isso. Eram os publicanos, que cobravam os impostos a serem enviados a Roma e aos Césares, e até podiam ficar com as sobras. Claro que aí inicia-se uma grande corrupção em Roma, uma das responsáveis da queda do Império Romano. Lá vem a corrupção na humanidade. Com a queda do Império Romano e a ruralização da Europa, o comércio e as cidades estagnam completamente. Era o início da era feudal. As pessoas viviam em suas bolhas, envoltas em castelos, governados por seus senhores. Mesmo assim, esses senhores arrumaram uma forma de tributar o povo, é claro. A talha, por exemplo, era o imposto que se arrecadava grande parte do que o camponês plantava no ano todo. Ficava-se apenas com o essencial para sobreviver. A corveia, por exemplo, exigia que o camponês trabalhasse nas terras do senhor do castelo. Não havia escapatória, sem dinheiro, mas com impostos. Após a peste negra e muitas guerras na Europa, os reinos ficaram na pior. E com problemas climáticos e de baixas lavouras, os reis tiveram uma ideia brilhante: aumentar o imposto sobre as classes comerciárias, os famosos burgueses. Burguesia na área, galera. Foi mexer com um vespeiro. Os novos ricos
Os burgueses se revoltaram imediatamente com as realezas, principalmente na França, e instalaram a famosa Revolução Francesa, que mais tarde se espalhou pelo mundo todo. Os reis podiam até ser déspotas e cruéis, mas cobrar dinheiro dos burgueses foi ser muito estúpido. Um mundo sem os reis absolutos é graças à burguesia que não aceitou pagar impostos injustos. Nada de impostos injustos. Já aqui no velho e querido Brasil, Portugal não era bom em cobrar impostos. Ainda como nossa metrópole, dona do Brasil, cobrava em média 10% de tudo que era produzido aqui, do pau-brasil ao tráfico de escravos. Minha parte, ora pois. Mas quando se descobriu minas de ouro no Brasil, os portugueses também cresceram os olhos, é claro, e passaram a cobrar 20% de tudo que era extraído em ouro no nosso país, o famoso quinto, que carinhosamente apelidamos de Quinto dos Infernos. Mais tarde, o Brasil segue e o imposto de renda surge no mundo. O leão, como carinhosamente chamamos o IR, tem seu nascimento provavelmente na Inglaterra, com taxas de guerra contra o Napoleão. É isso aí. O imposto de renda nasceu nas guerras napoleônicas. Mas os estados gostaram tanto desse querido imposto que logo muitos aderiram a ele. Aqui no Brasil, o imposto sobre a renda nasceu em 1979, com a ditadura que tentava arrecadar mais grana para tampar o buraco que deixaram no país, o famoso milagre econômico. Gosto muito de você, Leãozinho. O Brasil é um dos países onde se paga mais impostos no mundo, e eles são cobrados na maioria das classes trabalhadoras. Somos o único país no mundo onde não se cobra impostos sobre grandes fortunas, que já era cobrado, por exemplo, na Grécia Antiga. O Brasil só dá a bola fora. Nas palavras de Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, nesse mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos. Mas é claro, galera, sem os impostos, muitos estados não teriam a oportunidade de dar à sua população boas escolas, estradas, hospitais e etc. A questão a ser debatida hoje é quem paga mais e como o estado usa esses impostos. Mas isso já é papo para outra hora. E aí, galera, gostaram do vídeo? Deixe seus comentários e sugestões para mais temas. Obrigado pela paciência e pela sua audiência e não se esqueça de pagar os seus impostos direitinho. Até mais e pague o aluguel.